Olá, pessoas do meu coração, como é que vocês estão aí desse lado? Espero-vos bem, bem-vindas, bem-vindos a mais um vídeo aqui na Farmácia Literária. E tal como prometido num dos vídeos anteriores, hoje venho partilhar convosco as leituras que eu fiz da autora Adriana Lisboa, que é uma das minhas autoras contemporâneas preferidas, adoro-a mesmo. E então hoje venho partilhar os livros da Adriana que eu já li, que foram 7, eu tenho aqui 6 comigo que fazem parte da minha estante, e um que foi o primeiro que eu li, que infelizmente não tenho, mas gostaria muito de encontrá-lo brevemente. E é precisamente por esse que eu vou começar. Mas antes de começar, queria explicar ou partilhar porque é que eu gosto tanto desta autora, porque é que a Adriana Lisboa foi assim, desde a primeira obra dela que eu li, porque ela se tornou logo assim uma referência para mim. A Adriana Lisboa tem aqui ingredientes que eu gosto muito num autor e nas suas obras. A Adriana Lisboa é, a par de outros autores, uma escavadora de almas, digamos assim. Ela apresenta-nos sempre histórias, mas principalmente personagens que representam e retratam muito bem a alma humana. Não a alma polida, bonitinha, não, a alma humana como ela é, o ser humano como ele é, com todas as suas falhas, com toda a sua sombra, com todos os seus lugares escuros. E a Adriana Lisboa tem o dom de pegar em acontecimentos da vida, do dia a dia de todos nós, e trazer-nos tudo isso embrulhado em poesia. Porque a Adriana tem esta escrita muito poética, mas apesar de ser uma escrita poética, bonita, é simples ao mesmo tempo, ou seja, é fluida, é maravilhosa. Eu não consigo encontrar outra autora ou autor que tenha que consiga fazer isto de uma forma tão bem, que consiga aliar esta poesia, porque a Adriana também escreve poesia, à fluidez da palavra. E para mim, que sou uma leiga, isso é um trabalho para mim exímio. E é também por isso que eu gosto tanto das obras dela, porque elas me tocam de uma forma que eu nem consigo colocar em palavras. É como se eu conseguisse ver ali retratada, escrita, muitas das minhas inquietações, do meu desassossego. E talvez seja por isso que as obras dela ressoam tanto em mim e têm um impacto tão grande em mim, não só pela beleza da escrita, mas também por essa profundidade, por essa quase que destapar as feridas e mostrar-nos como é que é a própria, como é a alma humana. E creio é isso que são esses ingredientes que fazem que eu gosto tanto da Adriana Lisboa. E agora sim vou falar um bocadinho das obras que eu já li da autora. São obras que não é fácil encontrar cá em Portugal, tirando o Sinfonia em Branco, que ganhou o prémio José Saramago. As outras obras ou encontramos algumas ainda em segunda mão, ou encontramos
algumas na Livraria da Travessa em Lisboa, ou então temos de, com sorte, mandar vir do Brasil, alguém que vá ao Brasil, já aconteceu, e 3 obras que eu tenho que vieram do Brasil, porque cá mesmo não conseguia encontrar. Portanto, é uma pena. Acho que é este o único sinal, é não termos as obras da Adriana editadas cá em Portugal e vendidas cá nas grandes livrarias, pelos grandes grupos editoriais. Mas é o que é. Então, a primeira obra que eu li, eu creio que foi em 2023 ou 2024, não tenho a certeza, mas creio que 2023. Eu na altura trouxe da biblioteca, eu vou deixar aqui a capa, que é o Azul Corvo. E eu não sabia nada, conhecia só a Adriana Lisboa de ouvir falar que ela tinha ganho prémios da Saramago, mas não conhecia a obra, não tinha dado para explorar a obra dela. E então, um dia eu estava na biblioteca e deparei-me com esse livro e, por que não, trouxe-o e li e adorei. Eu fiquei apaixonada pela escrita da Adriana, eu fiquei apaixonada pela história. A história, muito resumidamente, fala-nos de uma menina, que é a Vanja, que fica órfã de mãe, e, a pedido da mãe, ela vai procurar um grande amigo e ex-namorado da mãe, que é o Fernando, para que no fundo ele tome conta da Vanja. E a história para além de ser uma história muito bonita e triste ao mesmo tempo, aborda aqui pontos muito importantes até da própria história do Brasil. Se por um lado temos aqui esta orfandade física, digamos assim, não sei como é que hei de chamar, mas esta orfandade de mãe, por parte da Vanja. Por outro lado, temos também quase que aqui uma analogia, podemos chamar-lhe uma orfandade da pátria, porque a obra também aborda aqui o período da ditadura militar no Brasil. O Fernando fez parte da resistência à ditadura, fez parte da guerrilha que lutava contra a ditadura militar. E então nós vemos aqui quase esta menina órfã de mãe e este homem órfão de um país, órfão de si mesmo, um homem que lutou pela liberdade, mas depois chegou ao fim e percebeu que tinha perdido muitas partes de si, um homem que carrega traumas ligados a esse período, e quase que uma orfandade emocional de quem ele foi e da pátria que ele tinha antes da instauração da ditadura e que se perdeu inevitavelmente com esse período negro da história do Brasil. Então é uma obra muito bonita e lá está, contada pela Adriana Lisboa, com toda aquela sua poesia nas palavras. Então foi o que me fez a obra, me fez apaixonar por esta autora, tanto que depois eu quis logo ler a obra vencedora do Prémio José Saramago, a Sinfonia em Branco. Essa sim tenho comigo. E esta obra dilacerou-me completamente. Foi uma obra que me fez chorar, mas chorar assim uma coisa que eu não conseguia mesmo controlar. Nós temos aqui a história de duas irmãs, a Clarice e a Maria Inês, acho que é isso, exatamente. E, uma vez mais, temos aqui retratado o período da ditadura militar do Brasil. Uma parte desta obra aborda esse período. Temos estas duas irmãs, que são duas irmãs muito unidas, que cresceram numa família simples, mas que foram sempre muito unidas, sempre quase como um complemento uma da outra. Mas a páginas tantas há aqui um acontecimento terrível na vida delas, na vida familiar e na vida delas, algo abjeto que acontece e que faz com que estas irmãs se percam uma da outra e se percam de si mesmo. É uma obra que aborda muito também aqui o tema da culpa e o que essa culpa pode
fazer e de que forma essa culpa vai remoendo e nos vai matando à medida que os anos vão passando, é uma obra que aborda muito a solidão. E também esta ligação entre estas irmãs que, apesar de se terem visto serem levadas uma para longe da outra, continuaram ligadas por um fio invisível, por uma ligação mais forte do que o acontecimento invisível, como a própria Adriana diz aqui, quando o invisível aconteceu. A vida da Clarice Maria Dias nunca mais foi a mesma. E até este momento traumático é descrito de uma forma crua, ao mesmo tempo muito crua, muito direta, muito ácida, mas depois tudo o resto a Adriana consegue, lá está, é esta capacidade que esta autora tem de nos mostrar a crueza da vida, mas ao mesmo tempo usando a poesia para o fazer. E isso lá está, a mim desarma-me completamente. E esta obra tocou muito, tem vídeo. Aliás, eu vou deixar depois aqui na descrição. Há uma playlist aqui no canal só com as obras da Adriana Lisboa. Depois posso deixar aqui. Todas estas obras têm lá um vídeo de reflexão, de opinião. Se tiverem interesse em ver, eu gostei muito. Não sei se é a minha preferida. Eu tenho alguma dificuldade, mas é uma das minhas preferidas, sem dúvida, da Adriana Lisboa. Talvez aqui a par com o fio da memória, os fios da memória, que eu vou falar mais à frente. E eu adorei esta obra. Rakuchicha também. Esta se calhar é talvez aquela obra que, apesar de eu ter gostado bastante, não foi lá mesmo ao fundo, digamos assim, não me provocou o mesmo turbilhão de emoções que as outras provocaram, mas é na mesma uma obra muito boa. Nós temos aqui a história do Haru e da Celina, exatamente, são dois jovens que se conhecem no Rio de Janeiro e que o Haru é japonês. E no fundo, estes dois jovens vão ter aqui uma ligação que é a obra do Basho, exatamente, o Matsuo Basho, o poeta japonês, que escreveu vários haikai que são muito conhecidos. Eu agora a falar japonês é qualquer coisa de espetacular. Ignorem esta parte. E esta também, no fundo, acaba por ser um elogio a este poeta. E também, lá está, tem aqui os mesmos ingredientes, a solidão, o desassossego da alma humana, a inquietação, a dúvida que pauta a vida de cada um de nós. E eu lembro-me desta obra, há uma passagem que eu nunca mais me esqueço, que é, e eu uso muito até na minha vida essa expressão, e que é um pé à frente do outro. Por vezes nós só precisamos de colocar um pé à frente do outro para caminhar, sem pensar nos passos que foram dados. E é também uma obra que aborda aqui a dor. Não só a dor emocional, mas a própria dor física. Isso a mim é algo que me diz bastante, não é? É algo que, por todos os motivos que eu já partilhei. E há uma passagem que eu marquei na altura, que eu gosto muito. Diz assim: a dor, verdade indesejável num mundo de analgésicos. Nunca a dor. Jamais senti-la quieta e quente no meio do corpo. Jamais deixar que estremeça nas mãos ou sua frio na testa. Jamais permitir que a dor doa. E é muito bonito, é muito bonito.
talvez releia, porque eu acho que na altura não dei o devido valor a esta obra, talvez pela altura em que li, porque agora estava a ler esta passagem e senti coisas que na altura não senti, portanto, se calhar tenho de voltar a ela. O Reis de Colombina também, esta obra é também um hino, quase um hino à obra e à poesia de Manuel Bandeira, que é um poeta brasileiro. Nós temos aqui a história da Teresa. A Teresa é uma mulher que certa manhã sai para ir dar um mergulho no mar e nunca mais aparece. E então nós vamos acompanhar aqui o luto do marido da Teresa. Vamos acompanhar como é que ele vai processar essa vida sem a sua companheira. E também vamos ficar a conhecer um pouco mais quem era esta Teresa. Quem é que ela foi? Ela era escritora, o que ela escreveu? Como é que ela viveu? Como é que ela conheceu aqui o seu atual marido? Ela vê se tinha aqui o nome do personagem, mas não tem. Vamos perceber também porque ela gosta tanto aqui da obra do Manuel Bandeira. E o final deste livro, gente, o final deste livro, pessoas, vocês, é assim um twist bom, embora eu tenha estranhado, embora considero que seja um bom, não é, em termos narrativos, mas para mim, no meu gosto pessoal, eu preferia que tivesse terminado um bocadinho antes. Preferia que tivesse terminado ali umas 10, 15 páginas antes, creio que ficaria perfeito. Mas entendo o porquê da autora ter dado este final e gostei muito também. Fiz várias marcações. Estou curiosa para ver o que eu marquei. Gosto sempre de ver, deixem-me ver. Olhem que bonito. Desentranhar a poesia deste mundo. Desentranhar. Tirar das entranhas. Dissecar este mundo. Alcançar suas vísceras, suas tripas. Será que é ali que mora a alma humana? A poesia? Ali na minha camisa suja? E se talvez uma camisa suja e uma camisa limpa se equivalerem no fim de contas? É muito bonito. Muito bonito esta obra. Teresa era um personagem da Teresa. Ela se escrevia. A vida de Teresa era o romance da vida de Teresa. Maravilhosa. Se conseguirem encontrar esta obra em segunda mão, que acho que será difícil, mas tentem porque vale muito a pena. Pois, Os Grandes Carnívoros, que foi um dos mais recentes romances da Adriana, acho que saiu em 2024, salvo erro. Também veio diretamente do Brasil, graças à minha querida Catarina Durão Machado, e foi exatamente em 2024. Os Grandes Carnívoros, que também tem vídeo aqui no canal, e nós temos aqui a história da Adelaide. A Adelaide era uma ex-ativista pelos direitos dos animais. Aqui a capa é um tigre de Bengala. E lá está, uma vez mais, nós temos aqui uma história que vai escavacar a alma humana, não só nesta Adelaide. A Adelaide esteve presa. Isto não é spoiler porque está aqui na sinopse. Ela esteve presa devido a um dos seus atos de ativismo e depois, quando sai da prisão, ela vai morar ali para um vilarejo no interior do Rio de Janeiro, salvo erro, exatamente, e vai tentar recomeçar a sua vida com toda a bagagem e com todas as dificuldades que uma ex-reclusa tem para recomeçar. Ela vai sentir os olhares renovadores do entorno, mas mesmo assim ela vai aprender a confiar nas pessoas,
apesar de viver aí uma vida muito solitária, muito reflexiva, com muitas idas ao passado e, uma vez mais, a culpa, o arrependimento, até os traumas de infância vêm e assaltar as noites de insónia desta mulher. E, como não poderia deixar de ser, Adriana Lisboa brinda-nos aqui com mais um acontecimento indizível, cru, grotesco. Lá está. É esta dualidade, uma vez mais, vou repetir, que eu adoro. A Adriana está a descrever algo naquele seu jeito poético, fluido, e de repente dá-nos um estaladão na cara. Nós ficamos. Até parece que nos falta o ar com a crueza daquilo que ela nos conta. E assim é a própria vida, não é? Eu faço muito este paralelismo. Nós também, por vezes, estamos tão a fluir, a serenos na nossa vida e de repente vem a vida e dá-nos um estaladão para nós acordarmos. E a Adriana faz isso magistralmente. É maravilhoso. É um livro duro, uma vez mais, principalmente aqui a partir da segunda metade. É um livro duro que nos revolta, que nos revolve as entranhas, que nos dá raiva. Eu passei muita raiva aqui. E lá está, porque vem aqui tocar num tema que é muito caro, mas é maravilhoso. Eu gostei imenso. E num vídeo que eu fiz sobre esta obra, eu explico lá tudo direitinho. Depois, já este vídeo está gigante. As duas últimas obras que eu li e que chegaram cá a casa também vieram do Brasil. Todos os Santos, da Adriana Lisboa. Uma vez mais, temos aqui algo muito duro que acontece aqui na infância do André e da Vanessa, que são amigos de infância. Esta infância vai ser ali, lá está, marcada por uma tragédia. Aqui eu posso contar porque diz aqui na sinopse. O irmão da Vanessa, o Mauro, afoga-se numa piscina lá numa festa de infância, na infância deles. E a Vanessa e o André vão quase que ficar ligados para sempre por esta tragédia. Porque a Vanessa era irmã do Mauro e o André era amigo do Mauro. Então, em vez de serem os laços de amor e afeto que os unem para sempre, não, é esta tragédia. É a dor, é a culpa, é o remorso, é o arrependimento, são os segredos, é aquilo que não se disse. E à medida que os anos vão passando, se torna cada vez mais difícil de dizer. E nós vamos acompanhando o crescimento destas duas personagens e como é que eles vão tentar curar as feridas um do outro sem conseguirem sequer curar as próprias feridas. Será que isso é possível? Será que corre bem? Será que eu quero tanto cuidar e curar a dor do outro para não ter de olhar para a minha própria dor, para não ter de olhar para aquilo que me incomoda? E nós temos, uma vez mais, tudo aqui brilhantemente escrito e descrito. Eu gostei imenso. Todos os santos, o título não é por acaso, porque aqui, eu não vou dizer porque não tenho aqui, mas é muito engraçado ser este o título. E eu adorei. E também gosto muito aqui, acho brilhante esta capa, porque tem mesmo aqui, parecem rasgos, que no fundo é como estas personagens ficaram uma vida toda rasgados ao meio, quase que mutilados, sem conseguirem, lá está, reparar estas feridas. Portanto, muito, muito, muito bom. E por fim, uma obra que veio assim cair no meu colo num momento muito engraçado, digamos assim. Eu ultimamente tenho-me dedicado bastante ao estudo de genealogia e de pesquisa genealógica que tenho feito.
várias pesquisas para tentar entender melhor a história da minha família, a minha linhagem, de onde vem este nome, enfim, nerdices minhas. E esta obra é precisamente a história da Beatriz, que também vai procurar refazer a história da sua família. Não a história só dos pais ou dos avós, não. Ela vai lá atrás tentar perceber de onde veio. E este livro aborda precisamente isso. Aborda precisamente a história de uma família. A história, com H pequenininha, história, com H grande, da Beatriz. A Beatriz é a nossa personagem central e nós vamos viajando pela linhagem da Beatriz, vamos percebendo de onde ela veio, onde tudo começou, e posso-vos dar aqui um pequenino spoiler. Tudo começou com uma escrava chamada Joaquina, sim, lá em 1830 e qualquer coisa, e nós vamos percebendo, e é algo que me apaixona muito também no estudo da genealogia, também na psicogenealogia, vamos percebendo como é que aquilo que vai acontecendo em determinada geração, aos nossos antepassados, o impacto isso tem nas gerações seguintes, o impacto emocional e também até neurobiológico. E entramos um bocadinho já na epigenética. Como é que aquilo que as nossas bisavós viveram, os traumas que elas viveram, as dificuldades que elas passaram, de que forma isso influenciou as nossas avós, as nossas mães ou pais e nós mesmos, não é? Nós não somos um ser isolado, nós carregamos toda esta carga ancestral, esta linhagem, este nome de família, por vezes, que diz mais do que um nome. É mais do que um nome. E esta obra fala muito disso também. Destas histórias, onde é que tudo começou e como é que esta Beatriz chegou aqui. E como é que aquilo que ela está a viver neste momento, de que forma é isso acaba por ser também, ou acaba por estar influenciado por tudo aquilo que os seus antepassados viveram, pelas escolhas que eles fizeram, pelas decisões que eles tomaram ou não. E é muito interessante ver tudo isto retratado assim numa história, numa ficção. E eu gostei imenso. E lá está, como eu disse, veio na altura certa. Eu continuo a fazer também as minhas pesquisas e a tentar perceber algumas coisas. E de facto é maravilhoso. Nós temos aqui histórias de mulheres maravilhosas que foram antepassadas da nossa Beatriz. E eu gostei imenso. Muito interessante. E foi o último livro que eu li, da Adriana Lisboa. Entretanto, ainda não consegui mais nenhum. Espero. Sei que agora foi reeditado um livro de crónicas, contos, crónicas dela, mas duvido que chegue cá a Portugal. A não ser, lá está, ou na livraria da Travessa, ou alguém que vá ao Brasil buscar, porque é uma pena que os livros desta autora não sejam comercializados assim aqui pelas grandes editoras, digamos assim, mas é o que é. Enquanto eu puder ir conseguindo completar a minha coleção, já me dou muito feliz. Eu espero que vocês tenham gostado aqui desta minha partilha. Acho que se notou o quanto eu gosto desta autora, o quanto eu admiro a sua obra e o quanto eu estava a ser como ela quando fosse grande, escrever assim, porque de facto é uma referência para mim, quer enquanto
leitora, quer também enquanto uma pessoa que gosta de escrever umas coisas de vez em quando. Portanto, espero que tenham gostado. Digam-me se já leram alguma coisa da Adriana Lisboa, partilhem comigo aí nos comentários e vou deixar então a playlist com todos os vídeos sobre cada uma destas obras para, se tiverem interesse em maratonar a Adriana Lisboa, sintam-se à vontade. Quero também deixar aqui um abraço especial para o Brasil, que eu sei que há algumas pessoas do Brasil que me acompanham, e não só aqui, mas também no meu projeto profissional. Portanto, o Brasil cada vez mais perto de mim. Eu que, lá está, a falar em pesquisa genealógica, descobri que houve uma parcela ali dos meus antepassados que emigrou para o Brasil e depois voltaram para cá. Portanto, esta ligação que eu sempre senti agora tem ainda mais peso e tem ainda mais motivo, não é? Portanto, despeço-me com um abraço imenso e vemo-nos no próximo vídeo.